Salve pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, conseguindo se cuidar. Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Eu me chamo Vitor Savarese, sou artista orientador na linguagem de artes visuais na região Sul 3 e essa é a nossa terceira orientação. Bom, se você chegou agora, não tem problema, não precisa ficar preocupado. Você consegue ver as outras duas orientações que a gente já fez no mesmo canal que você entrou em contato com essa aqui, ou nos links que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou no final dele você consegue ter acesso aos conteúdos do programa vocacional, outras orientações, ou mesmo as minhas, e saber mais informações sobre o programa, que é gratuito e é importante a participação de todos. Então convide pessoas, dê suas sugestões, que a gente está construindo isso aqui. Então vamos lá, vou retomar rapidinho só para ninguém ficar perdido, porque a nossa orientação de hoje tem a ver com as duas anteriores. Se tiver um tempinho, passa lá, que ainda dá tempo e será muito legal que você participe. Na primeira, que se chama-se Desenhando a Ausência, nós fizemos uma reflexão sobre a ausência, né, o que é esse sentimento, e usamos a memória como matéria-prima para fazer um desenho a partir daí. Na segunda, nós fizemos uma reflexão sobre a forma como a gente olha para o mundo, né? E a partir de um objeto cotidiano, que está presente no nosso cotidiano, fizemos uma produção artística. E hoje, nessa terceira orientação, eu vou trazer um artista que vai amarrar um pouco tudo isso daí que a gente já está vendo, para a gente poder se aprofundar nessas questões de memória, afeto e o olhar. Beleza? Mas primeiro, eu vou, como eu prometi na orientação passada, eu vou mostrar para vocês um pouco dos trabalhos que eu fiz sobre essas duas cafeteiras aqui, que são os objetos cotidianos que eu escolhi para trabalhar sobre. Eu herdei elas da minha avó, então tem muitos outros sentimentos envolvidos com ela, né? Além de fazer café, elas têm outros símbolos que estão representados quando eu pinto também e que vêm na minha memória quando eu faço esse trabalho. Tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. E aí, gostaram do trabalho? Espero poder ver o trabalho de todo mundo. Para isso existem as hashtags que estão nas outras aulas, para a gente poder mapear e compartilhar essas nossas produções e perceber como isso despertou sentimentos diferentes e resultados diferentes com cada um, né? Então eu espero poder contar com a participação de vocês. Se você fez esse exercício, talvez algumas perguntas tenham passado pela sua cabeça na hora de fazer, né? Primeiro deve ser, o que eu vou pintar? O que eu vou desenhar? Qual vai ser o tema do meu trabalho? E aí você foi observar o espaço, o seu cotidiano para ver isso, né? Beleza, escolhi o que eu vou pintar. No meu caso as cafeteiras. Que material que eu vou usar? Lápis e papel? Normalmente tenho pedido isso como material mínimo, mas eu deixei vocês à vontade para usar outros materiais e até incentivo que se use para a gente poder experimentar novas possibilidades, né? E aí você escolhe seu material. Escolheu? Outra questão vai vir, provavelmente. Como que eu vou retratar esse objeto? Ele vai ter cenário? Ele vai ser feito com linhas? Com luz e sombra? Eu vou usar cores? Que cores? Né? E várias outras. Provavelmente isso passa pela cabeça de todo mundo. Devem ter várias outras questões, depende de cada um. Compartilhe com a gente também suas questões aqui nos comentários, para a gente saber quais são as reflexões que esse processo artístico, esse processo criativo traz para vocês. Tá bom? Essas inquietações são normais. Na verdade, eu acho que os artistas são movidos a questões mais do que a respostas, né? A gente sempre busca respostas, mas elas sempre vão abrindo para novas perguntas quando a gente faz um trabalho. Muitas vezes a gente não consegue ver isso nos resultados de um único trabalho. Às vezes isso precisa de ter uma continuidade, né? Às vezes a gente precisa fazer uma série de trabalhos. Uma série é uma continuidade sobre um mesmo tema, né? E isso exige paciência, dedicação, alguma insistência para acontecer. E o artista que eu trouxe hoje aqui para compartilhar com vocês como referência é um artista que se entregou de corpo e alma a essa repetição, a essa execução de séries de um trabalho sobre o mesmo tema, né? Ele se chama Iberê Camargo. Ele nasceu em 1914, no interior do Rio Grande do Sul,
E ele viveu entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre a maior parte da vida dele. E se dedicou principalmente às técnicas de pintura e gravura, né? O Iberê tinha uma personalidade bastante intensa e bastante inquieta, e de alguma forma isso está presente no trabalho e na carreira dele. Dentro disso, da trajetória dele, uma das séries que é mais importante, mais reconhecida, é uma série que tem muito a ver com o que a gente tem feito. Ele também escolheu um objeto de memória, de cotidiano dele, para fazer o mesmo exercício que a gente fez na última aula, de observação. No caso do Iberê, o objeto que ele escolheu como modelo foram carretéis de madeira utilizados em máquina de costura antiga. Na verdade, só o miolo deles, né? Sem as linhas já. E esses carretéis tinham sido brinquedo de infância do Iberê. Então eles tinham um forte laço de memória e de afeto dentro do que ele estava buscando com a arte, né? Pintando ou fazendo gravuras sobre os carretéis, ele percebeu que esse tema nunca se esgotava, que cada pintura ou gravura finalizada instigava ele a fazer uma nova. E ele fez isso com intensidade, como era característica dele, né? E começou a pintar os carretéis em 1958, com 44 anos, e continuou fazendo isso até a morte dele, com 80 anos. Ou seja, ele passou 36 anos se dedicando, entre outros temas, lógico, aos carretéis. Então a gente consegue ver toda a transformação que isso sofreu ao passar do tempo, né? Ele nunca retratou da mesma forma. Isso foi sendo transformado ao longo dos trabalhos dele. E mostra como esse olhar também mudou. Os carretéis, na verdade, eram só um ponto de partida, né? Para as questões todas que ele se levantava, assim como a gente faz quando a gente faz os nossos trabalhos. Ele também tinha várias questões pessoais com relação às técnicas, com relação à memória, com relação à vida íntima dele, com relação ao mundo. E os carretéis foram esse ponto de partida. E essa insistência dele em fazer essa série, na verdade, foi muito importante, porque nesse processo ele adquiriu a maturidade artística dele. Sobre isso, então eu vou deixar aqui algumas palavras do Iberê para vocês perceberem como ele via isso daí. Símbolo, signo, personagem. O carretel, brinquedo da minha infância, e agora, nessa fase, tema da minha obra, está impregnado dos conteúdos de meu mundo. Importante também falar que o Iberê, apesar de exímio desenhista e pintor, ele nunca quis retratar a realidade, né? Então ele não queria deixar os carretéis parecidos com uma fotografia, por exemplo. Eles eram um ponto de partida que fizeram ele responder ou criar novas questões sobre a relação que ele tinha com a arte e com os materiais que ele trabalhava. Vamos lá ver algumas imagens, então, sobre os carretéis? Nessa primeira imagem, a gente tem o Iberê com os carretéis, né? E reparem que as principais preocupações dele nessa série estão ligadas à composição, ou seja, a forma pela qual ele organiza e utiliza os elementos que ele escolheu sobre a tela ou o papel. Num primeiro momento, o foco é o posicionamento dos carretéis, e num segundo, é a relação do próprio artista com a matéria, com a tinta no caso. Os carretéis vão ficando cada vez mais abstratos, menos reconhecíveis, enquanto a tinta passa a ser a protagonista dos trabalhos. Ele usa camadas de tinta muito grossas, acumulando e muitas vezes retirando essa tinta da tela. Esse processo de construção e destruição do mesmo trabalho é um marco, é uma característica muito importante do trabalho dele. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí seus comentários pra gente saber. Mas eu já vou adiantar que a obra do Iberê é bastante complexa. Ele é um tipo de artista que exige a gente olhar várias vezes o trabalho dele para poder se aprofundar nesse universo que ele criou, né? Uma foto muitas vezes não dá conta de transmitir toda a riqueza que o trabalho dele tem, muito por causa dessa relação dele com a matéria, das camadas espessas de tinta. Então isso se perde muito na foto. E esse vídeo também não daria conta de falar tudo sobre o trabalho dele. Eu peguei esse ponto bem específico dos carretéis. Então eu te convido a acessar alguns links que eu vou deixar aqui, que são vídeos
Um primeiro que mostra ele trabalhando, para a gente ver como é esse processo criativo dele. A obra dele tem muito a ver com a construção e destruição, né, do trabalho. E 2 outros vídeos que são documentários sobre a carreira e obra dele, para você perceber como ela é analisada e como ela se insere no mundo da arte, né? E mais um outro link, que é da onde eu tirei essas imagens, que é da Fundação Iberê Camargo, que reúne a obra dele, textos e outras referências. Bom, e a minha proposta de trabalho para hoje tem a ver com esse aprofundar na composição sobre os objetos, né? Pode utilizar o mesmo objeto que você fez na última orientação, ou pode pegar um novo, ou outro que você já tenha feito em outros momentos da sua vida, e vamos aproveitar para experimentar essas possibilidades de ocupação do espaço da folha ou da tela, experimentar o material, todas as possibilidades que ele tem, se for tinta, se for lápis, se for qualquer outro material inusitado, pode ser também, será legal. E lembre-se que nem tudo se resolve num único trabalho, então se você tiver tempo e interesse, pode repetir, faz mais de um e compartilha com a gente depois tudo isso daí, tá bom? Para compartilhar os trabalhos, eu vou deixar aqui as hashtags dessa orientação, para a gente poder mapear isso. E para você que quer compartilhar suas reflexões, comentários, sugestões, inquietações, tem esses 2 canais aqui para você poder falar comigo. Todas as contribuições são importantes, ajudarão a gente a construir o conteúdo e os diálogos das próximas orientações. E é isso, contamos com vocês. Muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima semana. E para finalizar, eu queria usar uma outra frase do Iberê, que diz muito sobre isso tudo que a gente está falando até agora. É a seguinte: só a imaginação pode ir mais longe no mundo do conhecimento. Os poetas e os artistas intuem a verdade. Não pinto o que vejo, mas o que sinto.